O tema do sermão é: não há sentido em fazer por fazer. E o texto nos diz assim, em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 31 ao versículo 33. É porque tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus, mesmo o comer ou o beber. E assim, não sejam vocês um meio de fazer tropeçar o vosso próximo, seja ele judeu, gentio ou cristão. É assim que eu faço também. Procuro agradar a toda a gente naquilo que faço, não realizando segundo o que mais me agrada, mas segundo o que mais convém aos outros, a fim de que sejam salvos. Repito, a primeira parte é porque tudo o que fazemos deve ser feito para a glória de Deus, mesmo o comer ou o beber, e assim não sejam vocês um meio de fazer tropeçar o vosso próximo, seja ele judeu, gentio ou cristão, ou seja ele quem for. Pai de amor, tenha compaixão da minha vida, tenha compaixão dos teus filhos, complete esta obra, Senhor Deus, fazendo desta palavra uma palavra viva a cada coração. É nesta certeza que eu me coloco diante do Senhor e diante do teu povo, fundamentado, meu Deus, na tua promessa de que o Senhor faz de mim um instrumento, um canal em tuas mãos para a bênção dos teus filhos, Senhor. Eu não estou aqui na minha própria força, não estou aqui na minha própria sabedoria, eu estou aqui porque o Senhor me chamou e confiou esta graça a mim. Então, Senhor, em nome de Jesus, complete esta obra em cada coração, fazendo com que ela tenha todo o efeito que o Senhor quer que ela tenha. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. O apóstolo Paulo, como já disse, ele escreve aos Coríntios, a igreja que está em Corinto, e as suas palavras, elas nos alcançam nessa noite. Esta é uma expressão que eu costumo usar no meu sermão, nas vezes em que prego. A palavra do Senhor nos alcançam nesta noite, porque esta é uma verdade, uma palavra que fora escrito há tanto tempo atrás, pelo poder de Deus, pela graça de Deus e pela vontade de Deus, alcança o seu coração e o meu coração nessa noite. Eu gosto de reafirmar isso, porque muitas vezes lemos a Bíblia ou ouvimos alguma palavra, alguma reflexão, algum sermão, com o pressuposto de que tudo ou quase tudo que está escrito diz respeito exclusivamente aos seus primeiros leitores, aos seus primeiros receptores, e lá ficou. É interessante isso, e há quem diga, né, que os cristãos, que muitos cristãos, melhor dizendo, criaram a sua própria Bíblia, criaram o seu próprio Evangelho, dentre muitas coisas ele ficou lá atrás, lá no passado. Então a gente lê muitas vezes, a gente ouve muitas vezes como que a revelação cumpriu a sua função, a sua missão, o seu papel, lá para os seus primeiros leitores, para os seus primeiros receptores. Então são muitas as pessoas, por exemplo, que leem não adulterarás, e não, isso é coisa lá do passado, agora o mundo é outro, é um mundo pós-moderno, isso aí pode ficar tranquilo, porque isso foi uma palavra específica para as pessoas daquele tempo. Então a gente abre a Bíblia e a gente lê, não dirás falso testemunho, não, isso é exagero, isso aí é fanatismo, não, pode esquecer, perdeu o seu sentido. Os jovens, sobretudo os jovens, os adolescentes, leem, por exemplo, honra teu pai e tua mãe.
Que conversa é essa? O que significa? Sabe nem o que significa honrar? Não, que isso, pô? Meu pai é quadradão, hein? Pô, meu pai não sabe de nada, meu pai está por fora. Meu pai só brinca com Twitter. Não é verdade? A gente abre a Bíblia, muitos abrem a Bíblia e leem: sede santo, porque eu sou santo. Isso aí é coisa de doido, isso é uma coisa cultural. Muitos abrem a Bíblia e leem: você deve trazer o seu dízimo à casa do tesouro. Não, isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa da lei. E assim segue roubando ao Senhor. Ainda assim, outros leem a Bíblia e ali encontram: sejam as tuas palavras temperadas com sal, no sentido de que elas devem ser palavras protetoras, devem ser palavras curadoras. E as pessoas ignoram isso, e falam o que querem falar, e botam o respeito no bolso, e emitem sua opinião, sem que ninguém tenha perguntado: o quê? Eu vou levar desaforo para casa? Eu falo mesmo. Verdade é para ser dita. E assim vai, ferindo, machucando, adoecendo as pessoas. Então eu preciso reafirmar, e você precisa abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia, como que quem quer ler e ler, como que essa palavra, porque é para mim, para hoje. As palavras de Deus nos alcançam, graças a Deus por isso. E porque as palavras nos alcançam, e as palavras de Deus que nos alcançam nesta noite, elas nos dizem: não há, disse o apóstolo Paulo nas entrelinhas, não há possibilidade de não fazer. Não há, disse o apóstolo Paulo, possibilidade de não realizar. O Senhor nos fez com essa natureza, uma natureza, permita-me o termo, não sei se está certo, realizante. Tudo o que fazemos, disse o apóstolo Paulo, tudo o que fazemos, repito, não há possibilidade de não fazer. Não há possibilidade de não dizimar, não há possibilidade de não ofertar, não há possibilidade de não se envolver, não há possibilidade para a indiferença, disse o apóstolo Paulo. Agora, uma coisa é fato: existem pessoas que no seu próprio universo, que às vezes, muitas vezes na sua própria família, que muitas vezes, por incrível que pareça, até mesmo na empresa, onde recebem para fazer e não fazem. Existem pessoas que dentro das próprias igrejas, criam essa possibilidade para si. Passam a vida, nada fazem, nada realizam. A Igreja de Cristo, falando um pouquinho dentro do nosso contexto, ela lida com pessoas assim, ela convive com pessoas assim, ela suporta pessoas assim, ela carrega pessoas assim, que criaram para si esta possibilidade. Mas eu não quero falar dessas pessoas. Mas eu não poderia passar e ao menos não citá-las e não admitir, lamentavelmente, a existência desse grupo de pessoas. Eu quero falar de um outro grupo de pessoas, porque estas pessoas que criaram essa alternativa, assim como todos nós, elas têm a Deus como juiz, e darão conta dos talentos que elas não multiplicaram e que elas não têm multiplicado. Elas darão conta. Por isso eu falarei daqueles que também não têm. Eu falarei daqueles que também não sabem. Eu quero falar com você daqueles que não podiam, mas que agora podem. Eu quero falar daqueles que não queriam, mas que agora querem. Podemos pensar um pouquinho na nossa realidade.
Saímos de onde saímos, e essa expressão, se referindo a nós e a nossa história, como eu me lembrei da história que a gente tem aprendido pela manhã, da história de Israel, quando algumas vezes você lê no escrito antigo, e o Senhor diz, lembram-se de onde vocês saíram, vocês devem se lembrar de onde saíram, se referindo lá ao Egito. Lembra-te, saímos de onde saímos, chegamos aonde chegamos, e por Deus, e em Deus, chegaremos ao lugar e ao estado que Ele tem para todos nós, para este lugar e para esta igreja. Mas isso só foi possível porque antes de tudo, foi por causa dEle, foi por causa de Jesus. Não foi por razão humana, nem por vontade humana. Como bem escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja dada a glória. Amém. Ora, assim sendo, eu posso muito bem fazer o uso da liberdade poética e reler esse texto da seguinte forma: pois dele, por ele e para ele é esta igreja. Pois dele, por ele, para ele é a minha vida, pois dele, por ele, para ele é a minha casa. Não tive como não lembrar. E de quem é esta igreja? Pô, não sabe nem brincar, né? E de quem é esta igreja? E de quem é a minha casa? Ai, Carol. E de quem é a minha família? De quem é? E de quem é? E de quem é? De quem é? De quem é? Daqui a pouco já está no sapatinho. Eu estava preparando o sermão, não tive como não me lembrar dessa música. Mas é uma verdade. Pois dele, por ele e para ele são meus filhos. Porque dele, por ele e para ele são minhas conquistas, minhas alegrias, porque dele, por ele e para ele é tudo o que eu tenho. Bendito seja o Senhor, bendito seja Jesus, porque por tudo o que é, por tudo o que fez, por tudo o que faz. Aleluia! Então chegamos onde chegamos, por quê? Por causa dele, antes de tudo, por causa dele, mas nós chegamos onde chegamos, porque aqui também existem pessoas, existiram, existem e existirão pessoas que responderam, eu não tenho condições, eu não sei, eu não podia, mas agora eu posso, eu não queria, mas agora eu quero. Mas ouça uma coisa, nós não podemos olhar tudo isso e àqueles que estão à nossa volta como se fossem um ponto final ou uma condição na qual podemos dizer estamos satisfeitos. Aliás, essa é uma lição que a gente pode aplicar, muitos, se não quase todos, podem aplicar inclusive para a própria vida. Você pode olhar para a sua vida, olha para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o que está à sua volta, e dizer, estou satisfeito, vou regalar, como diz o Evangelho. Eu acredito que a grande maioria não possa dizer isso. Não sei nem se essa seria uma palavra, uma postura, uma forma de ver a vida de forma inteligente. Não. Preguei algum tempo atrás. Talvez a melhor visão que possamos ter de tudo isso é enxergar toda essa dádiva, porque é uma dádiva, como se fosse as campinas de Moabe. Mas ainda há um rio para atravessar, existem batalhas para serem travadas, e há uma terra para ser conquistada, e isso só me diz que isso requer esforço além das forças, trabalho além do trabalho, investimento além do que já tem sido feito. Então, vale a pergunta: quem são aqueles que
continuarão a dizer: eu não tenho, eu não sei, eu não podia, mas agora eu posso. Eu não queria, mas agora eu quero. Quem são aqueles que nunca disseram, mas dirão, quem sabe a partir desta noite, diante de tudo que realizamos e de tudo que temos a realizar, diante da rua que percorremos e da avenida que precisamos adentrar: ah, pastor, eu não podia, mas agora eu posso. Eu não queria, mas agora eu quero. Você, discípulo de Cristo que me ouve nesta noite, não crie para si possibilidade de não se envolver, de não fazer, de não se importar. Eu não posso criar para mim. Se você achar que o sermão, grave isso em nome de Jesus. Eu não posso criar para mim aquilo que o meu Deus, o meu Pai, não criou para mim. Isso não é inteligente. Então, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos ensina: não há possibilidade de não fazer. Se você não tem feito, resolva. Segundo lugar, não bastam poder, querer e fazer. É preciso ter bem definido para quem se pode, para quem se quer e para quem se faz. Façam tudo, disse o apóstolo Paulo, para a glória de Deus. E esse tudo, ele é tão totalitário que ele está falando dentro de um contexto que até o comer. Se a gente pensar nisso, quando a gente come para a glória do estômago, não cabe, velho. Não cabe. Aí o que o cara faz? Abre o cinto. Aí o que ele faz? Já prepara, toma refrigerante, água com gás. Aí dá um tempinho de meia hora. Aí o restaurante já está doido para tu meter o pé, que é rodízio, já isso aí é prejuízo. Até o comer. Percebam, irmãos, que ele está falando das coisas mais simples da vida, das coisas que a gente julga coisas irrelevantes. Ele está falando, inclusive, isso deve ser feito para a glória de Deus. Numa visão um pouco reducionista, versão um pouco reducionista, nós podemos ler que tudo o que vocês fazem seja feito para Deus. Num outro momento, Paulo repete isso, ele considera isso tão sério para a vida, que ele escreve: obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Qual é a dificuldade que muitas vezes impede o cumprimento desse princípio? As pessoas se deixam mover por afinidades humanas. Virou pessoal. E o que a palavra nos ensina nesta noite é que não pode ser o outro a definir o que posso, o que quero e o que faço, dentro da esfera humana, porque o outro só tem um, Deus. Mas o que nós temos experimentado na vida e também na igreja, por exemplo, eu posso, quero e faço por mim mesmo, posso, quero e faço porque me interessa. Eu posso, quero e faço porque o pastor é legal, é engraçadinho, é gente boa. Eu posso, quero e faço porque meu líder é meu amigo, fechamento. Eu posso, quero e faço por conta do meu filho, por causa do meu filho. Eu posso, quero e faço porque me faz bem, porque eu estou vendo vantagem. E o que a gente tem aprendido, o que a gente tem visto é que nestas práticas nascem raízes de muitos sofrimentos. Sabe por quê? Porque os homens são maus, os homens traem, os homens falham e eles nos frustram.
É assim que a vida é, se você ainda não aprendeu. O seu poder, o seu querer, o seu realizar, não podem nascer da vontade humana, seja de quem for, nem da própria vontade, pois enganoso é o coração do homem. O seu poder, o seu querer e o seu realizar não podem ser motivados, não podem ser dinamizados pela vontade humana, seja de quem for, nem da própria vontade. E digo mais, o seu poder, o seu querer e o seu realizar não podem nem mesmo nascer da necessidade. Nós erramos muito sobre isso, irmãos. Como os pastores erram sobre isso. Como eu já errei sobre isso. Ainda erro. Eu acredito que tenha diminuído, mas ainda erro. Sabe por quê? Porque a gente se deixa levar pela maldita necessidade. Então o camarada entra na igreja, e aí, pastor, eu quero ser membro daqui, que legal, conversa bem, então bota café, e vai café, e café. Eu sou professor, o olho brilha. Escola bíblica. Nem pergunta se quer, nem pergunta se está cansado, já trabalha já atura meleca a semana toda. Aí chega na igreja, tem que aturar mais meleca dos outros. Às vezes não quer. Mas é a necessidade que grita. O que você faz? Sou auditor. Estou precisando de um tesoureiro, o tesoureiro está cansado. Não sei o quê. E a pessoa chega, a pessoa é prestativa. E a pessoa chega, gente, você é um diácono nato. Esquece a Bíblia que fala que é uma vocação, que é um chamado. Já bota logo um título. Só porque o cara faz favor para os outros. Mas o que é, senão a necessidade? A gente, por conta da nossa fraqueza, a gente se deixa levar pelo quê? Pela necessidade. Sou músico, aí pronto, meu filho. Ih, rapaz, Jesus, resposta de oração, Senhor. Deus, meu Pai, aleluia. Estou saindo do deserto. Teve há muito tempo atrás, nós recebemos, não está aqui conosco não, gente boa, assim, mais ou menos, mas chegou aqui, uma irmã e uma filha, e quando chega, filho feio não tem pai, não tem mãe não. Filho é perfeito, filho é lindo, é maravilhoso, educado, estudioso, olha minha filha, toca um teclado, pastor, falei, o olho do pastor, é mesmo? E a filha está se encolhendo ali do lado. Pastor, na verdade, eu só toco uma música. Eu falei, não toque nada. E o pastor já... Jesus amado. Por causa de quê? Por causa da necessidade. A pessoa é eloquente. Caramba, esse cara fala bonito. Toma o microfone. A pessoa é bonita. Tem um pastor amigo meu, demitiu, dispensou todas as pessoas da introdução da igreja dele, falou, pastor, só chamei os bonitos. E ele fez isso mesmo. Chamei todos os bonitos da igreja, agora vocês estão convocados para ficar na introdução. Pastor, ô Júlio, tinha uma velha lá, a velha me aposta assim, aquilo me matava, aquilo me corroía. Eu falei, o quê? Eu fui na igreja, só tinha gente bonita. Eu falei, eu vou catar só bonito. Só bonito. Aqui eu poderia fazer isso tranquilo, porque só tem gente bonita. Somebody love. Por quê, irmãos? Nos deixamos levar pela maldita necessidade. Mas essa é a causa visível, a causa latente, e a Gisele me ensinou sobre isso. Ela é mais profunda e talvez a verdadeira razão, e eu falo de não sabermos lidar com a falta.
nós temos dificuldade, o ser humano tem dificuldade de lidar com a falta. Ele não admite, a falta incomoda, porque a falta mostra a sua fraqueza, a sua incapacidade, a sua impossibilidade, o seu fracasso, seus erros. Ninguém quer lidar com falta. Então ele quer cobrir aquilo de qualquer maneira, a qualquer custo, não quer nem saber, ele quer resolver. Isso é terrível. Se a gente ficar aqui 3 meses sem culto infantil, aconteceu um problema aí, irmãos, aí, o negócio é o seguinte, vai ficar 3 meses sem culto infantil. Muitos pais já não voltariam mais. E muitos membros da igreja que nem filho tem, não voltariam porque não iam aguentar o choro, que criança grita, que criança chora, que a meleca escorre, e que não sei o quê, e que dá ataque, e que não sei o quê. Também já não sabe por quê? Porque não sabe lidar com a falta. Se desse uma crise aqui nesse ar-condicionado aqui, o primeiro a entrar em pânico seria esse que vos fala. Eu ia ficar já um negócio. Por quê? Antes do culto, estava conversando com ele. Salve. Se Carreira crente, lá no céu eu vou procurar, vou apertar a mão dele. Rapaz, que sou o cara que inventou o ar-condicionado. Rapaz, Mas por quê? Se a gente falar, irmãos, vamos passar esse verão, irmãos, na prova, vamos passar esse verão aí sem ar-condicionado. E eu não culpo os irmãos, não, porque eu não tenho jeito, eu sou pastor, ainda tem que estar aqui com um sorriso no rosto. Sabe por quê? A gente tem ar-condicionado, muitos não têm ar-condicionado em casa, outro tanto tem, não pode ligar, né? E uma minoriazinha, né, da população tem e... céu de brigadeiro, liga esse negócio aí, show de bola, mas é uma fatiazinha assim, privilegiada, né? Porque a fatia mais ou menos intermediária, manda e-mail para lá para parcelar a conta em janeiro, fevereiro. Vocês sabem dessa história. Nós não sabemos lidar com a falta. Não sabemos lidar com a falta, sabe por quê? Porque nós não aprendemos com Jesus. O apóstolo Paulo aprendeu com Jesus, por isso ele pode dizer o que disse: tudo o que vocês aprenderam, disse o apóstolo Paulo aos Filipenses, tudo que vocês receberam e ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. E ele completa: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Não estou dizendo isso, disse o apóstolo Paulo, porque esteja necessitado, e porque ele aprendeu com Jesus, ele pode dizer: pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Porque ele aprendeu com Jesus, ele pode dizer: eu sei o que é passar necessidade, e sei também o que é fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque ele aprendeu com Jesus, ele pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Nós não sabemos lidar com a necessidade e com a falta. Por isso, irmãos, o seu poder, o seu querer, o seu realizar, eles precisam nascer, disse o apóstolo Paulo, voltando ao texto de Colossenses, do temor a Deus. Isso é fantástico. Obedeçam com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Não é porque alguém mandou, não é porque tem uma necessidade, não é porque você sabe fazer, não é porque você está no lugar certo e na hora certa, mas é porque você teme ao Senhor. Teme ao Senhor. E o temor do Senhor, a palavra nos ensina, ele nos purifica e ele freia a nossa língua. Se temêssemos de fato a Deus, muitas das coisas que falamos, elas não seriam ditas, permaneceriam no campo do pensamento.
O temor, o seu fazer, o seu poder, o seu querer e o seu realizar precisam nascer, disse o apóstolo Paulo, de uma profunda consciência de quem vocês servem. Eu venho de uma história de igreja, irmãos. Eu gosto de, falo mal da nossa denominação, da Igreja Batista. Coisa desleixada, largada, coisa velha, que não prestava, leva para a igreja. Eu acho que eu já era consagrado já. Nós trabalhamos numa congregação, numa comunidade, aqui na Curicica, no campo do 15, eu nem lembro, sei que entrando assim, saía lá na colônia, lá atrás. Era uma congregação da Igreja Batista da Fé, a igreja que foi a mãe aqui espiritual da nossa igreja. E o pastor Haroldo falou, poxa, a gente está precisando de ajuda lá, vai lá ajudar. Fiquei 1 ano nessa congregação, dentro de uma comunidade. Igreja pequenininha, lindinha a igreja. Tudo prontinho. O irmão Manuel, não é que chama? O irmão Manuel era o diácono, que era o responsável pela congregação. Olha, fez a obra, foi responsável por toda a obra. Bonitinha a igreja, pequenininho o templo em cima, 4 salas, tudo prontinho. Cheguei lá, irmãos. Eu, Gisele no violão lá e vamos embora, vamos imprimir um negócio. 4 salas cheias de entulho. E as crianças não tinham onde estudar. O que tinha na sala era móvel quebrado, empoeirado, tudo velho, tudo sujo. E lhe digo mais, irmãos, tinha dinheiro. Irmão Manuel, pelo amor de Deus, o que é isso? Vamos resolver esse negócio, vamos correr atrás. Tinha a estrutura, tinha a sala, tinha o dinheiro, e o negócio estava daquele jeito. Falei, não, pode parar com esse negócio aí. Vamos resolver. Só sei que quando eu saí de lá, acho que quase 1 ano depois, dava gosto de ver salinhas. Dava gosto, tudo bonitinho, né? Aqueles móveis assim coloridos, vamos comprar, vamos botar. Eles ficaram felizes, ficaram gratos. E aquela história que você certamente já ouviu, as crianças tinham gosto de ir para a igreja, para a escola bíblica. Parece que a gente faz as coisas sem noção de para quem a gente está fazendo. Façam tudo de coração. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Por isso, nós não podemos aceitar e não aceitamos nada menos que o excelente, irmãos. É para Cristo, sim, então nada menos que o excelente. Em terceiro lugar, o seu poder, o seu querer, o seu realizar precisam nascer do saber que toda recompensa que verdadeiramente importa, ela é futura. Se eu espero de Cristo somente nesta vida, disse o apóstolo Paulo, eu sou o mais miserável dentre todos os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É futura. Só que a gente quer o quê? Agora? A gente quer agora? Não, a gente quer antecipado. A gente quer antecipado. E a palavra está dizendo, ela é futura. Como é que é? O que eu faço hoje, o que eu faço aqui, tem poder para alterar o meu futuro? Sim. A sua recompensa real, o que importa, ela é a futura. E eu posso completar. Você quer? Você quer isso? Por isso o apóstolo Paulo tanto insistiu nesse tema. Ele ainda falou aos Efésios, ele ainda falou aos Gálatas, sirvam aos seus senhores de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Seríamos irmãos verdadeiramente felizes e plenos, se verdadeiramente buscássemos agradar a Deus e não ao próximo. Seríamos irmãos plenos, se verdadeiramente buscássemos impressionar a Deus e não o próximo, seja ele quem for. Quer agradar a sua mulher, quer impressionar a sua mulher, busca agradar a Deus e impressionar a Deus. Não tem como um homem cheio do Espírito Santo buscar agradar a Deus e impressionar a Deus
e a sua mulher não ser abençoada de lambuja. Vai ficar, ó, sorriso de orelha a orelha. Amém ou não amém, homens? Aí, Jesus é maravilhoso. Não tem como, irmãos. Não tem como. A palavra de Deus, ela é verdadeira, mas porque nós faltamos neste quesito, e porque nós nos importamos mais com o que o outro pensa, com o que o outro fala, com o que o outro quer ou deixa de querer, e porque nós nos deixamos levar por essa necessidade, por essa falta, pelo hoje, nós sofremos e causamos sofrimentos. O temor a Deus, ouçam isso, o temor a Deus, a consciência de quem eu sirvo, saber que a recompensa é antes de tudo futura, fazem toda a diferença, porque estes fundamentos purificam e santificam nossos motivos, estabelecem um padrão celestial, estabelecem uma normatização que não é humana, é divina, e coloca-nos em nosso devido lugar, sempre nos lembrando quem nos tirou e de onde fomos tirados, sempre nos lembrando quem somos, o que nos espera e para onde caminhamos. Também por essas coisas, irmãos, o temor a Deus, a consciência de quem eu sirvo, o saber que a recompensa é futura, antes de tudo futura, tem o poder de nos tornar menos egoístas e menos interesseiros. Que o Senhor tenha compaixão da nossa vida. Que o Senhor tenha compaixão da sua igreja. Mas eu não terminei. Porque dentro de nossas igrejas existem pessoas que agem como quem não teme a Deus. Porque dentro de nossas famílias existem pessoas que agem como quem não teme a Deus. Que agem como quem não tem consciência de a quem está servindo. E como quem não tem consciência que a sua recompensa ela é futura, ela não está presa nessa vida. Dentro das nossas igrejas existem pessoas que podem, que querem e que fazem pelas razões mais tortas possíveis. E aquele que pode, aquele que quer e que faz por si mesmo, ou por alguém que não é Deus, um dia, cedo ou tarde, não poderá, não quererá e não fará. A gasolina acaba, o gás acaba, o diesel acaba. E, lamentavelmente, em prejuízo do reino e em prejuízo da Igreja de Cristo. Em terceiro, e aqui eu encerro, não bastam poder, querer e fazer, e saber para quem se faz e por que se faz. É preciso ter bem definido para quê. Para quê? Para quê? E o apóstolo Paulo revela duas razões que são suficientes em si mesmas. Você deve poder, querer e fazer. Primeiro, diz o texto, para a glória de Deus. E segundo, diz o texto, para a salvação do perdido. Não há motivação mais sublime do que esta. Para a glória de Deus e para a salvação do perdido. O que fazemos deve ser feito para a glória de Deus, a fim de que sejam salvos. Nós vivemos num tempo, irmãos, de uma exacerbada busca pela glória humana. A pessoa que não é reconhecida, ela fica chateada, ela fica triste, ela se sente ofendida, porque foi impregnado na sua mente essa necessidade desse reconhecimento e dessa glória para hoje, para esta realidade. Nós estamos impregnados de uma exacerbada busca pela salvação de si mesmo, mas estes não são o propósito da igreja. A igreja nasceu em Deus e para a glória de Deus. Essa igreja cresceu em Deus e permanece em Deus para a glória de Deus. Essa igreja dará ainda voos maiores, acumulará ainda conquistas maiores para a glória de Deus e chegará aonde Ele quer que ela chegue. Porque eu tenho certeza
eu tenho certeza que ninguém está aqui para ser impedimento para tal, pelo contrário, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus, a sua profissão é para a glória de Deus, seus negócios, a sua compra, a sua venda é para a glória de Deus, o sexo que você faz com a sua mulher é para a glória de Deus, o filho que você gera é para a glória de Deus, suas conquistas são para a glória de Deus, e todos precisam saber disso, para a glória de Deus. E o texto termina de uma forma muito clara, para a salvação do perdido, nos permitindo entender que a glorificação de Deus é também um instrumento de salvação para aquele que ainda não o conhece. E é uma coisa óbvia isso. O que a gente tem vivido ao contrário? Temos vivido um envergonhamento do divino, por conta do nosso testemunho, e ainda a gente quer que as pessoas se convertam. Devemos viver para a glória de Deus, e o perdido será salvo, para a salvação. Essa deve ser a razão de suas realizações, a glória de Deus e a salvação do perdido. Vejam nossa sociedade, do que a sociedade precisa. Ela precisa de educação, você poderia responder, é claro que precisa de saúde básica, é claro que precisa de justiça sim, precisa de segurança sim, precisa de gente íntegra, ocupando os cargos governamentais sim. O Brasil precisa de tudo isso, o Rio de Janeiro precisa de tudo isso, mas você, filho de Deus, sabe, eu acredito nisso, que o que realmente faz a diferença é a salvação da alma. É a salvação da alma, é a genuína conversão a Jesus Cristo, é uma vida cheia do Espírito Santo. E só o Evangelho tem o poder de dar o que realmente esse país precisa, o que as pessoas precisam. E quem detém o Evangelho, irmãos? A igreja. Você, a igreja. Então alguma coisa está errada, porque o Evangelho não está produzindo o bem que ele pode produzir nesse país. O Evangelho não está produzindo o bem que ele pode produzir nas pessoas, a começar pela salvação das almas. O problema do Evangelho, a falta do Evangelho, tornou-se sem poder? Não. É bem possível que o motivo seja que os paraquês das suas realizações, das minhas realizações, das nossas realizações, e inclusive das realizações de muitas igrejas ditas em Deus, não sejam a glorificação dele e não seja a salvação do perdido. Vide os proprietários de igrejas que têm acumulado tesouro sobre tesouro, em detrimento da miséria dos seus próprios fiéis. As nossas realizações, elas devem promover a glória de Deus e a salvação do perdido. O que está fora disso não diz respeito à igreja, o que está fora disso não diz respeito ao discípulo de Cristo. Que Deus assim nos abençoe, curva a sua fronte e fale com teu Pai que te ouve.